Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos a respeito do o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido a vocês então para que juntos façamos uma prece. Pai amado, Senhor de infinito poder e bondade, neste momento, Senhor, rogamos que as tuas luzes se derramem sobre todos os lares neste planeta de provas e expiações. Que possamos, Pai, rever, reencontrar dentro de nós a esperança, a fé, a humildade e todas aquelas características tão bem narradas no Sermão da Montanha. Que possamos, Pai, ser aqui na Terra reflexos da tua bondade, para que possamos levar a todos os que nos cercam esse mesmo raio de luz e de esperança. Que assim seja. O nosso tema de hoje é o capítulo 24, nos itens 13 a 16, que tratam sobre o título A Coragem da Fé. E eu, nesta nossa conversa, eu diria que o nosso título de hoje será A Coragem da Fé Raciocinada. Começarei propondo uma reflexão que foi afirmada por Leon Denis no livro Depois da Morte. Se a humanidade está abandonada a si própria, se em nenhuma parte existe um poder inteligente e equitativo que a julgue, a guie e sustente, que socorro pode ela esperar? Que auxílio lhe tornará mais leve o peso das suas provações? Se não há no universo razão, justiça, amor, nem outra coisa além da força cega prendendo os seres e os mundos ao jugo de uma fatalidade, sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza moral são outras tantas ilusões e mentiras. Não é mais aí, porém, na realidade bruta, não é mais no dever, mas sim no gozo que o homem precisa ver o alvo da vida. E, para realizá-lo, cumpre passar por cima de toda a sentimentalidade vã. Se viemos do nada para voltar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo ouvido espera o criminoso e o homem dedicado, se conforme as combinações do acaso, uns devem ser exclusivamente votados aos trabalhos e outros às honras, então cumpre ter-se a ousadia de proclamar que a esperança é uma quimera, visto não haver consolação para os aflitos, justiça para as vítimas da sorte. A humanidade rola, arrastada pelo movimento do planeta, sem fito, sem luz, sem moral, renovando-se pelo nascimento e pela morte, dois fenômenos entre os quais o ser se agita e passa, sem deixar outro vestígio mais do que uma faísca da noite. Será que é assim? Então Leon Denis lança o contraponto, mas não. O pensamento e a razão erguem-se frementes e protestam contra essas doutrinas de desolação, afirmando que o homem luta, trabalha e sofre, não, porém, para acabar no nada, dizendo que a matéria não é tudo, que há leis superiores a ela, leis de ordem e de harmonia, e que o universo não é somente um mecanismo inconsciente. Se tudo é matéria, qual a causa? Por que, sendo ela cega, mostra obedecer a leis inteligentes e sábias? Como, desprovida de razão, de sentimento, poderia a matéria produzir seres racionais e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo do injusto? Pois que o ente humano é suscetível de amar até ao sacrifício. Acha-se nele gravado o ideal do bem e do belo, e teria saído de um elemento que não possui estas qualidades em nenhum grau? Sentimos, amamos,
sofremos e emanaríamos de uma causa inconsciente e insensível, de uma causa que é surda, inexorável e muda, seríamos mais perfeitos ou melhores que ela? Tal raciocínio é um ultraje à lógica. Não se poderia admitir que a parte seja superior ao todo, que a inteligência derive de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem intuitos possam sair seres suscetíveis de almejarem um alvo. Ao contrário, o senso comum diz-nos que se a inteligência, se o amor do bem e do belo existem em nós, mister se faz que aí tenham sido colocados por uma causa que os possua em grau superior. E se em todas as coisas se manifesta a ordem, se um plano se revela no mundo, cumpre também que um pensamento os tenha elaborado, que uma razão os tenha concebido. Queridos amigos, e esta razão, esta inteligência superior, conhecemos nós espíritas, que é Deus. Porém, o título de hoje, A Coragem da Fé, nos conclama, em primeiro lugar, para que expressemos esta coragem inicialmente em nós mesmos, vigiando nossos pensamentos, refletindo sobre nossas atitudes e vivendo neste mundo que ora vivemos, sabendo ser ele um planeta de provas e expiações e vivendo num momento tão especial como este que estamos vivendo. A nossa geração não havia passado ainda por uma pressão coletiva tão grande. E estamos hoje vivenciando esta situação e precisamos trazer a coragem da fé e a fé iluminada pelo Espiritismo, portanto raciocinada, para que tenhamos em nós a coragem de vencer as nossas ainda presentes más tendências. E muito mais do que isso, tem nos dito os Espíritos a guiar que devemos não apenas lutar contra o que há de ruim, mas fazer brilhar aquilo que já temos de positivo construído, pois muito já foi construído nestas muitas encarnações. E precisamos, então, fazer com que este potencial maravilhoso que já temos, de partes da perfeição já instauradas em nós, que eles vibrem com mais força. Portanto, queridos, encontrem dentro de vocês não apenas as sombras, procurem aquilo que brilha e faça brilhar aquilo que você tem, para auxiliar-se, para sentir-se bem, para ter saúde, para movimentar vibrações positivas que te trarão benefícios. Em segundo lugar, saindo de dentro de nós mesmos, devemos então emergir para aqueles que nos cercam, levando esta mesma fé raciocinada, com coragem de dizer e demonstrar através de atitudes para aqueles que nos cercam no nosso pequeno núcleo familiar, através do respeito, da paciência, da tolerância, da perseverança, para que realmente se faça presente esta fé. Não seria útil fazermos tal coisa apenas para nós. Que proveito então haveria, já que fomos conclamados a levar para aqueles que nos cercam esta mesma mensagem. Num terceiro momento, faço o convite para que você leve para aquelas outras pessoas fora do seu pequeno círculo esta mesma mensagem, demonstrando com coragem que você acredita firmemente nos ideais que o Espiritismo nos conclama, que você tenha a mesma fé, demonstrando para os demais
a tua tranquilidade nesse momento tão difícil, tão turbulento, levando para o teu amigo uma palavra de esperança, um ombro consolador, quem sabe até uma mensagem mais elaborada, ao invés de ficarmos nos banhando nessa onda tão grande de pessimismo que nos reveste. Acho sempre bom comentar quando eu estou a fazer a explanação a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não sou o exemplo de todas estas palavras. E como eu acredito que você também não seja. Mas nós somos, a cada vez que repetimos, levados pelos bons espíritos a esta nuvem maravilhosa de bondade, de bem-estar, de força, de fé e de esperança. E assim, a cada vez que lá vamos, elucidamos um pouco mais os nossos conhecimentos e voltamos um pouquinho melhores. Pelo menos com a vontade de tentar mais uma vez fazer aquilo que estamos falando. Falava eu da necessidade de irmos ao encontro daqueles que nos cercam. Quando você se deparar com alguém que está numa situação difícil, principalmente nesse momento de pandemia, sejam as suas necessidades econômicas, sejam as suas necessidades físicas, orgânicas, em função da saúde, seja pelas suas preocupações com relação aos entes queridos que estão enfermos. Leve esperança, leve conforto, leve aquilo que o Espiritismo tem de melhor a lhes dizer, que o mundo não acaba, como Leon Denis disse, que não é no nada que se finda a existência humana, que há muito ainda a conquistar e que este momento é único em sua vida, para que ele refaça caminhos talvez mal trilhados, para que ele procure entes queridos que havia esquecido e que talvez não quisesse mais falar por uma pequena desavença. Vá ao encontro daqueles que necessitam, esqueça um pouco de apenas o seu próprio íntimo, da sua segurança. Busque levar esta segurança, este conforto, este consolo aos irmãos que nada têm, que pouco têm, que ninguém os cerca, que ninguém lhes leva esse olhar carinhoso, não lhes leva o alimento, não lhes leva o consolo e o conforto. São tantos os desvalidos que teríamos, na verdade, muitas existências para conseguir atender a todos. O que não falta é local para colocar à prova esta nossa qualidade adquirida. Daí, meus queridos irmãos, vamos mais especificamente, após esta longa introdução, falar do que Kardec comenta a respeito da coragem da fé naqueles momentos daquela época em que Jesus esteve junto conosco, encarnado, pois continua junto conosco, nas passagens de Mateus e Lucas que estão narradas nos itens 13 e 14, quando ele diz que ele se envergonharia daqueles que o renegassem, daqueles que não tivessem a coragem de manifestar a sua fé. Para certos assuntos, a nossa humanidade já fala muito sobre isso e coloca como grandes heróis da humanidade aqueles que que conseguem sobrepor a iniquidade de grandes
potentados na nossa história, né? Aqueles que romperam com ditaduras, com autoritarismo, contra a força bélica, inclusive, né? Mas a gente vai mais além. Há o convite de Jesus para que a gente entre para dentro de si mesmo e vença o seu próprio ser autoritário, né? Aquele que é bélico dentro de ti, e fazendo então com que esta coragem, esta fé raciocinada que vai entrando dentro de ti, que vai te esclarecendo, que vai te colocando em contradição quando tu não faz exatamente aquilo que tu desejaria ter feito, e quando à noite tu coloca a cabeça no travesseiro e faz aquela sugestão de Santo Agostinho, refletindo, o que eu fiz hoje? Lá naquele ponto eu não fiz bem o que eu deveria. Senhor, dai-me força para amanhã fazer melhor. Mas Kardec chama atenção que em alguns momentos se constitui inclusive grande covardia não agir, não atuar. E é nesse sentido então que eu fiz o convite a vocês. Queridos, não deixem passar esta oportunidade. Estamos sofrendo? Certamente estamos. Temos ao nosso lado alguém muito necessitado dentro do nosso lar? Temos. Mas, dentro do possível, expanda o seu cerco familiar e transforme a tua rua, o teu círculo de amigos virtuais, nesta humanidade, para que ali possas levar estas palavras de coragem, de fé, de perseverança. Esta é a mensagem que gostaria de deixar para vocês, e gostaríamos de encerrar então esse nosso encontro com uma prece também, para que mais uma vez roguemos a Deus que esta nossa conversa tenha servido de consolo para ti, que eu possa ter entrado dentro do teu lar e ter te animado, ter tocado no teu coração. E, como eu gostaria muito de ter te abraçado fisicamente, mas se não dá ainda, fica o abraço virtual aqui, deixando então dentro da tua casa a paz, a harmonia, mas principalmente a fé renovada. Muito obrigado.